Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade proposta na página 84. A primeira questão aí no livro de vocês, ela pede o seguinte: determinar o MDC e o MMC desses valores dados nas alternativas A, B e C. Lembrando que o que é o MDC? Máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre dois ou mais números. O MMC é o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora. Para determinar o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, nós podemos então fazer a decomposição simultânea. A decomposição simultânea ela é feita exatamente para determinar o MDC e o MMC, onde eu vou fazendo a divisão desses valores aqui, ó, por fatores primos. O que são fatores primos? São números primos, certo? Isso você já vem fazendo há algum tempo já, né? Sétimo ano, sexto ano, quinto ano, quarto ano. Então, a decomposição simultânea de dois ou mais números ao mesmo tempo não é novidade para vocês. Vocês já deveriam saber disso, ó, há muito tempo, certo? Então, vamos lá. Queremos fazer a decomposição simultânea de 24, 36 e 40. Lembrando que a decomposição é sempre feita o quê? Iniciando do menor número primo para o maior. Enquanto houver um número divisível por um certo valor primo, eu não vou passar para o próximo, ok? Observe que eles são o quê? Pares. Logo, eles são divisíveis pelo menor número primo, que é quem? 2. Muito bem. 24 dividido por 2. 12. Observem que nós colocamos o fator aqui do lado da barra e vamos efetuando o quê? Uma divisão. E o resultado da divisão nós vamos colocando embaixo do valor que você efetuou essa divisão. Então, 36 dividido por 8, 18. 40 dividido por 2, 20. Eu falei errado, né? Eu falei 36 dividido por 8, não é 8, é por 2. Tá bom? Ainda dá para dividir por 2? Então, novamente, o fator aqui será 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 20 dividido por 2. Ainda dá para dividir por 2? Então, novamente, a divisão será por 2. 6 dividido por 2, 9 dividido por 2, dá para dividir? O que eu vou fazer com ele? Repetir. 10 dividido por 2, 5. Ainda dá para dividir por 2? E agora, nós vamos dividir por quem? Por 3, né? 3 dividido por 3, 9 dividido por 3, 5 não divide, repete. Ainda tem número divisível por 3, então novamente será por 3. Baixamos o 1, 3 dividido por 3, 1 e baixamos o 5. E agora, vai ser por quem? Por 5. Por 5. 5 dividido por 5. Encontrei todos os valores 1 aqui no final, ó. Eu terminei a minha decomposição. Mas a questão, ela me pediu o que mesmo? O máximo divisor comum e pediu o mínimo múltiplo comum, certo? O máximo divisor comum de 24, 36 e 40 e o mínimo múltiplo comum dos mesmos valores, certo? Só que quando ele fala máximo divisor comum, eu só vou pegar os valores, certo? Que dividiu todos eles ao mesmo tempo. Em qual situação isso ocorreu? Onde eles tiveram os mesmos divisores. Ó, 24, 36 e 40, todos três foram divisíveis por 2. Então, aqui nós tivemos o primeiro divisor comum, que foi quem? 2. Onde mais? 12, 18 e 20. Todos os três valores foram divisíveis por quem? Por 2. Então, novamente, eles tiveram outro divisor em comum. Isso ocorreu aqui? Não, porque o 9 não foi divisível por 2. E aqui? 5 não foi divisível por 3. E aqui? 5 e 1, caso o 1 já tinha finalizado, o 5 não é divisível por 3. E aqui?
tinha finalizado 2, 5 foi divisível somente por 5. Então, onde eles tiveram o mesmo divisor? Na primeira e na segunda linha. Se é o máximo divisor comum, né? E ele tem esses dois divisores em comum, o que você vai fazer agora? Você vai pegar os dois divisores que eles tiveram em comum e vai multiplicar um pelo outro. Certo? 2 vezes 2. Então, o máximo divisor comum entre eles é o 4. Já o mínimo múltiplo comum tem que multiplicar todos os fatores. Certo? No mínimo múltiplo comum, eu multiplico todos os fatores. E no máximo divisor comum, eu pego apenas os fatores comuns, os divisores comuns entre eles. Tá bom? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, dá quanto? 72. 72 vezes 5. Quanto é 72 vezes 5? 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10, né? Fica 0. Vai 1. 5 vezes 7, 35. Com o que foi? 36. Deu quanto? 360. Muito bem. Professora, eu não consigo multiplicar assim em cálculo de cabeça. Porque arma a tua continha do lado e vai multiplicando. Tá bom? Não deixe de multiplicar. Certo? Não desista no primeiro percalço. Tá bom? Agora nós vamos determinar o MDC e o MMC de 30, 45, 75 e 90. Certo? Iniciando por qual fator? Por 2, né? 30 dividido por 2 dá quanto? 15. Continuando, vamos iniciar por qual fator? 2, né? 30 dividido por 2, 15. 45 dá para dividir por 2? Não. Vai fazer com ele? Repetir. Lembrando que para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Ele não é par, ele não é divisível por 2. 75 também não. 90 dividido por 2, 45. Ainda dá para dividir por 2? Vamos dividir por quem? Por 3, né? 15 dividido por 3. 45 dividido por 3. Vai. 45 dividido por 3? 15. 75 dividido por 3? 75 dividido por 3 dá quanto? 25. 25, muito bem. Só um momentinho. Analisando aí. 75 dividido por 3, 25. 45 dividido por 3, 15. Certo? Qual será o próximo divisor? 3, muito bem. 3 dividido por 5. Então, novamente, o fator será 3. 3 dividido por 5. 5 dá para dividir por 3?
Não. O que vamos fazer com ele? Repetir. 15 dividido por 3. 5. 25 não divide, o que a gente faz? Repete. Quando o valor não dá para dividir, a gente vai repetir o valor. Certo? 15 dividido por 3. 5. E agora, qual será o próximo divisor? 5, né? Não dá mais para dividir por 3, mas temos valores divisíveis por 5. 5 dividido por 5. 5 dividido por 5. 25 dividido por 5. 5 dividido por 5. Muito bem. E agora, qual será o fator? 5 novamente. Baixamos o 1. 5 dividido por 5. 1. Encontramos todos os valores e nós terminamos a nossa decomposição. Agora nós vamos determinar o quê? O máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum entre eles. Quais divisores eles tiveram em comum para todos os valores ao mesmo tempo? O 3 aqui, ó, foi dividido. Todos os valores, 15, 45, 75 e 45, foram divisíveis por 3. E onde mais? 5, né? Ó, 5, 5, 25 e 5 foram divisíveis por 5. 3 vezes 5, 15. Então, o máximo divisor comum, o maior divisor comum entre esses valores aqui, ó, é o 15. Certo? E o mínimo múltiplo comum? Dá quanto? 2 vezes 3? 6 vezes 3? 18. 18 vezes 5? 18 vezes 5? Não. Ensina aí rapidinho. 18. Deu quanto? Calma aí. 5 vezes 8 dá quanto? Ah, dá 90, né? Então, 5 vezes, 18 vezes 5, 90. 90 vezes 5. 450. Muito bem. Agora, fazendo o mesmo procedimento com 18, 25 e 9. Nós vamos iniciar por qual divisor? Por 2. 18 dividido por 2, 9. 25 não dá para dividir. Repete, 9 também não dá. Vamos repetir. Qual será o próximo fator agora? 3. Muito bem. 9 dividido por 3, 3. 25 não dá. Repete. 9 dividido por 3. Ainda dá para dividir por 3? Sim. Vai dar 1, 5 e 1. E agora? Por 5. Por 5. Vai dar 1. 25 dividido por 5? 5. 1. Já só repetir. Próximo fator? 5. Aí vai dar 1 e 1. Terminamos a nossa decomposição em fatores primos. Vamos determinar o quê? O MDC e o MMC. Certo? Qual é? Eles tiveram algum desses fatores como divisor comum entre eles? Entre todos eles? Não tiveram. 2 foi divisível só por quem? 18, ó, foi divisível por 2. Por 3, só 9, 9, 3 e 3. Por 5, só 25 e só 5. Então, eles não tiveram outro divisor comum além do número 1. Por que o número 1? O número 1 ele é um divisor universal. Todos os números são divisíveis por 1. Então, quando ocorrer de não ter outro divisor em comum, então o maior divisor comum entre eles é quem? É o número 1. E o mínimo múltiplo comum entre eles? 2 vezes 3?
na última aula, né? Para determinar o MMC, foi porque encerrou, aquela outra deu um probleminha? Não, eu vou continuar. Certo? Ok, retornamos. Ocorreu um probleminha com a transmissão, certo? E ela acabou se encerrando. Só voltando aqui um pouquinho, nós determinamos aqui, ó, o MMC e o MDC de 24, 36 e 40, o MDC foi 4, o MMC foi 360. Na letra B, determinamos o MDC e o MMC de 30, 45, 75 e 90 e tivemos como o MDC 15 e o MMC 450. E na letra C, o MDC e o MMC de 18, 25 e 9 foram maior divisor comum entre eles, o número 1, pois o único divisor comum que eles tiveram foi 1. E o mínimo múltiplo comum entre eles também foi 450. Lembrando que, para determinar o maior divisor comum, nós analisamos o quê? Os fatores, certo? Que foram divisores de todos esses valores ao mesmo tempo. E o MMC, o mínimo múltiplo comum, nós multiplicamos todos os fatores encontrados, tá bom? Agora nós vamos para a questão 2. Na questão 2 está pedindo para determinar o mínimo múltiplo comum entre esses monômios aqui, ó. Como foi falado na última aula, o MMC, o mínimo múltiplo comum de monômios, você vai determinar o MMC de quem? Da parte numérica, certo? Pela parte numérica. Então, nós vamos tirar o MMC de 12 e 15. Vamos fatorar 12 e 15 aqui, ó. O MMC de 12 e 15, iniciando por 2, pois 12 é par, ele é divisível por 2. Então, 12 dividido por 2, 6. 15 não divide, repete. Novamente por 2, 3 e 15. Agora, o próximo divisor será 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Agora o próximo divisor será 5. 1 e 1. Terminamos a nossa decomposição. Como se trata do mínimo múltiplo comum, você vai multiplicar todos os fatores. Quem que você vai multiplicar? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 15 é 60. Foi falado também na última aula que quando você está tirando o MMC de monômios, vocês vão pegar todas as letras. Todas as letras. Então, quem eu vou pegar aqui? M, N, P. Professora, por que a senhora não pegou M, já que a senhora disse que pega todas as letras? Elas não são comuns, elas não estão se repetindo, então eu vou pegar elas apenas uma vez. Foi falado também que quando eu estou determinando o mínimo múltiplo comum, eu vou pegar o maior expoente. Se eu estou determinando o mínimo, eu vou pegar o maior expoente de cada letra. Quais são os maiores expoentes de cada letra? M tem expoente 3 e expoente 2. Eu vou pegar qual? 3, porque ele é maior. Então, eu vou pegar o expoente 3, porque ele é maior. M tem expoente 5 e expoente 2. Qual que eu vou pegar? O 5, porque ele é maior. E P? Qual é o expoente de P? 2. Pronto, terminei de encontrar o MMC de 12m ao cubo n à quinta potência e de 15m ao quadrado n ao quadrado p ao quadrado. Foi difícil? Não, não foi. Certo? Às
certo? Lembrando que o monômio ele vem apresentando um único termo. Mas, professora, tem várias letras aí, como são apenas um termo? Eles estão todos multiplicando entre si. Se eles estão multiplicando entre si, então ele é um termo só. Para apresentar dois ou mais termos, ele vem no meio das letras, ele teria que estar apresentando sinais de adição e de subtração, que não é o caso. Você vê algum sinal de subtração ou adição entre esses valores? Não. Então, eles são monômios, certo? Lembrando que monômio porque apresenta apenas um único termo. Ok? Como foi falado, o MMC de monômios, você vai tirar o MMC de quem? Da parte numérica. Quem é a parte numérica aqui? 18, 27 e 60. Então, você vai determinar o MMC desses três números aqui primeiramente. Vamos verificar se vai dar para tirar aqui. Certo? Iniciando por qual divisor? 2. Por 2. 18 dividido por 2, 9. 27 não divide, repete. 60 dividido por 2, 30. Novamente por 2, 9. 27, 30 dividido por 2, 15. Qual o fator agora? 3. 9 dividido por 3, 3. 27 dividido por 3, 9. 15 dividido por 3, 5. Novamente por 3. 1, 3 e 5. Por 3 novamente. 1 e 5. E agora por 5. 1 e 1. Terminamos a decomposição. Multiplicamos todos os fatores. Quais são eles? 2, 2, 3, 3, 3 e 5. 2 vezes 2? 4 vezes 3? 12 vezes 3? 36. 36 vezes 3? 108. 108 vezes 5? Dá quanto? 5 vezes 8? 40, fica 0, vai 4. 5 vezes 0, 0. Com 4 que foi? 4. 5 vezes 1? 5. Então, 5 vezes 108 ou 108 vezes 5 é igual a 540. E o que vamos fazer em relação às letras? Nós vamos pegar somente as letras comuns ou vamos pegar todas as letras? Vamos pegar todas as letras. Quais são elas? A, B, Y e Z. E agora? Terminou? Está faltando o quê? Eu vou pegar os menores expoentes ou eu vou pegar os maiores expoentes? Os maiores, porque eu estou determinando o que mesmo? O mínimo múltiplo comum. E quando eu estou determinando o mínimo, eu pego os maiores expoentes. Isso quer dizer que quando eu estou determinando o máximo, eu vou pegar o quê? Os menores expoentes. A principal diferença, quando você está determinando o maior divisor comum entre monômios, aí vem o detalhe. Você vai pegar apenas as letras que são comuns e os menores expoentes. Tá bom? Então, qual é o maior expoente de A? Observe, tem 9, 6 e 5. Quem é maior? 9. Quem é o maior? Qual é o maior expoente de B? 8, né? Qual é o maior expoente de Y? 10. E qual é o maior expoente de Z? 4. Muito bem. Terminamos a nossa decomposição. E determinamos o nosso MMC dos monômios dados na letra B. Certo? Questão 5. A questão 5 também está solicitando para vocês determinarem o mínimo múltiplo comum, só que agora dos polinômios e de alguns monômios também. Certo? Observem que aqui, ó, na letra A nós temos 4x ao quadrado y, temos x ao quadrado menos x e temos x ao quadrado y menos x ao
o MMC de polinômios e monômios, aí vem um detalhe. Você não vai logo determinar o MMC de todos eles juntos. Você vai ter que fatorar eles primeiro, reduzir os seus termos a termos comuns, certo? Pegando aqui o primeiro, ó, 4x ao quadrado y. Ele não tem como reduzir, então ele vai ficar assim mesmo. Vamos agora analisar o segundo, ó. X ao quadrado menos x. Tem como eu decompor esse valor? O que eles têm em comum? X. Então, o valor que eles têm em comum, x, eu vou colocar em evidência, certo? Ó, x em evidência, abro parênteses. Quando eu coloco um valor em evidência, se eu efetuar a multiplicação depois, ele volta a ser o polinômio anterior, certo? Eu vou efetuando agora a divisão para verificar o que vai ficar dentro do parênteses. X ao quadrado dividido por x. X. Repita o sinal da operação aqui, que é qual? Menos. X dividido por x. 1. Pronto. Terminei de fatorar. Eu coloquei o valor que eles tinham em comum, x em evidência, e efetuei então a divisão. E o resultado da divisão eu coloquei o quê? Dentro do parênteses. X ao quadrado, y ao quadrado, menos x ao quadrado. Observe, o que eles têm em comum? Analisem com bastante atenção. O que eles têm em comum? X ao quadrado. Então, o que eu vou colocar em evidência? X ao quadrado. X ao quadrado, y dividido por x ao quadrado. Sobra quem? Y. Só sobrou y. Por quê? X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Dá quanto? Dá 1, né? Terminei de fatorar, porque não tem como reduzir mais, tem? Vamos lembrar que nós estamos determinando mesmo na questão 5, mínimo múltiplo comum. Quando se trata de mínimo múltiplo comum, o que acontece mesmo? Eu vou pegar todos os valores. Então, quem eu vou pegar aqui, ó? 4x ao quadrado y, certo? Ele está o quê? Observe, eu peguei o 4, ó, x, né, comum aqui, ó, x, x e x. Eu peguei x, peguei o maior expoente entre eles, que foi quem? O 2, e peguei o y. E isso tudo está multiplicando quem? X menos 1. E está multiplicando y menos 1. Terminou a decomposição. Certo? Você pegou os termos em comum, ó, que você tinha de diferente, o 4, até porque o MMC de 4, 1 e 1 é 4. Aí depois você pegou a letra aqui, as letras, todas as letras. Pegou o x e pegou o maior expoente de x, que foi quem? 2. Pegou o y, e isso tudo estava multiplicando quem? X menos 1 e y menos 1. Terminou de determinar o MMC. Vamos fazer o mesmo procedimento na letra B. Nós temos aqui na letra B o seguinte polinômio: 3x à quarta menos 3x ao cubo. O que eles têm em comum? Eles têm em comum o 3, ó, tem em comum o x, e ainda dá para dividir por qual x? Ó, x ao cubo. Certo? Então eu vou colocar em evidência esse valor, 3x ao cubo, abro parênteses e vou efetuar agora a divisão para determinar o que vai ficar dentro do parênteses, que é o resultado da divisão desse polinômio pelo fator comum entre eles. 3x à quarta dividido por 3x ao quadrado. Vai sobrar quem? X. X elevado a 1, certo? Ó, x à quarta dividido por x ao cubo. Repetimos a letra e subtraímos os expoentes. 4 menos 3, 1. Menos
1 dividido por 3x ao cubo. 1. Terminei de fatorar. Vou fatorar quem agora? X ao quadrado menos 1. Professora, dá para fatorar? Sim. Por quê? Ele recai lá na questão do fator comum, quando ele tem aqui, ó, a diferença dos quadrados. Então, se ele recai na diferença dos quadrados, a diferença dos quadrados fala assim, eu vou determinar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Raiz quadrada de x ao quadrado. X. Raiz quadrada de 1. 1. Então, ele vai ficar na forma de um produto, certo? Ele recaiu lá na questão da diferença dos quadrados e fala assim, extrair a raiz quadrada de todos os termos e depois colocar na forma de um produto pela soma e diferença dos dois termos aqui. Então, quando eu falo a soma e a diferença dos dois termos, ela vai ficar o quê? X mais 1 vezes x menos 1, certo? Eu extraí a raiz de todos os termos e coloquei na forma de um produto da soma pela diferença dos dois termos, ok? Terminei de fatorar esse. Vamos fatorar quem agora? 6x ao quadrado. 6x ao quadrado menos 12x mais 6, certo? Qual fator eles têm em comum? Que divisor eles têm em comum? 6, 12 e 6. Eles são divisíveis por 6. Certo? Eles têm mais alguma coisa em comum? Tem? Não, não tem. Porque aqui o 6 não tem x. Se ele tivesse x, eles teriam mais um detalhe em comum. Então vai ficar 6 em evidência. 6 dividido por 6. Dá quanto? 1. 1 o quê? 1x ao quadrado. Menos 12 dividido por 6. 2x. Mais 6 dividido por 6. 1. Observem aqui, ó. Os valores que estão dentro desse parênteses aqui, ó, eles recaíram lá no trinômio do quadrado perfeito. E o trinômio do quadrado perfeito dá diferença. Então, ele ainda pode ser escrito assim, ó, 6. Quando ele recai no trinômio do quadrado perfeito, você vai extrair a raiz quadrada do primeiro e último termo, raiz quadrada de x ao quadrado, x, menos a raiz quadrada de 1, que é 1, e isso tudo é elevado ao quadrado. Certo? Está lá nas propriedades lá de fatoração. Trinômio do quadrado perfeito dá diferença. Fizemos todas as fatorações, então agora nós vamos colocar o MMC, que é pegar todos os valores. O MMC de 3 e 6 é 18. 18 o quê? X ao cubo, que eles têm em comum, ó, x menos 1, x menos 1 e x menos 1. Qual é o maior expoente? 2. Então, x menos 1 ao quadrado vezes quem? Vezes x